Gente, olha que pecado. O Thorzinho tá com frio. Se enfiou embaixo dos travesseiros, olha ali. O Thor, ele não fica de roupa. Já tentei colocar roupa nele, ele rasga tudo, ele não consegue ficar de roupa. O Dan e o Gabriel estão jogando videogame lá embaixo. Hoje é quinta-feira, 8 horas. Estou começando mais um vlog. Só que eu fui na bandeira sem querer. Quê? Eu fui na bandeira sem querer. Que bandeira? A bandeira do Choco. Ah, tu foi lá sem querer? Sim. Daí brigaram contigo? Não, pai. Pai? Só queria tentar jogar com ele. Ah, que o jogo tem regras, né, filha? Se não podia ir na bandeira, não podia. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Tá frio. Tá bem frio. Mas eu gosto de frio. E tá... Parece que tá chovendo. Essa madrugada choveu. Peguei um cobertor pra deixar aqui na sala pra gente se esquentar. Eu vou fazer um café. Terminou de comer, Gabriel? Hoje o Gabriel... Que horas que tu acordou pra jogar videogame? Sei lá. Era umas 6 horas. 10 horas não. 10 horas é agora. Acho que era umas 6 horas. Pra poder comprar aquelas roupas. Não, pra mim não. Ela quer ganhar um sorteio. A Rafaela mostrou pra Helena o sorteio, né? Que ela tá participando da Helena. Ai, que linda! Vai ficar rica de roupa. Se eu ganhar ainda. A Rafaela já me marcou 10 mil vezes já. À noite eu vou olhar pra Rafaquinha do sorteio. Meu, eu tenho 3 chances em 1 milhão. 3 chances em 1 milhão de ganhar. Por quê? Porque tem primeiro, segundo e terceiro. Ah, tá. Tu tem 3 chances no meio de 1 milhão de comentários. Mas eu tenho fé. Isso é muito difícil. É que a Rafaela não entra numa batalha pra perder. Podia ser o sorteio de um boné, ela nem usa boné. Ela ia, se ela entrasse pro sorteio, ela ia querer ganhar. Sorteio, já ia sonhar com boné já na cabeça, nem usa. Eu tô orando muito, não adianta ganhar. Tem muita gente aqui que me segue desde o canal Toque Materno, há bastante tempo. Mas tem muita gente que tá me seguindo agora e eu tô ensaiando pra contar algo que já faz tempo que eu tô querendo contar e hoje eu tô muito nostálgica aqui, tô lembrando muito. Tô tendo muita lembrança, então eu queria aproveitar hoje pra contar, já que não sei o que acontece, assim, às vezes eu passo tempos que eu acabo não lembrando tanto, não pensando tanto e aí de repente um dia, assim, eu acordo e parece que tudo lembra, coisas que eu nem lembrava, assim, nem pensava mais, assim. Parece que vem na mente, assim. Eu tô enrolando, não tô falando direito, né? Deixa eu procurar um lugar calmo pra falar. Então, gente, eu pensei em fazer esse vídeo assim mais parado, me maquiando e tudo, mas acabou sendo no meio de um vlog mesmo, porque vocês que seguem o meu canal sabem que já estão acostumados com o vlog, né? Já sabem que aqui é tudo meio assim mesmo. Mas esse daqui, ó, esse daqui é o Natan. Aqui ele tinha 1 aninho. Foi um pouquinho antes dele falecer. Aqui. Ele era bem loirinho, tinha olho azul. Ele era muito lindo. E ele quase nunca chorava, era incrível. Era uma criança que só sorria. Até os médicos, todo mundo que convivia com ele, assim, dizia que nunca tinha visto uma criança tão feliz na vida, assim, ele era um anjo mesmo, assim. E, bom, ele nasceu com atresia de esôfago. E assim que ele nasceu, já me falaram que ele ia precisar fazer uma cirurgia para corrigir essa atresia de esôfago. Eu não soube nada disso durante a gravidez, foi algo que a gente descobriu na sala de parto, no dia que eu fui pra ter ele, no dia que ele nasceu chorando, nasceu bem, nasceu tudo bem com ele, assim, né, aparentemente, mas quando eles foram passar, eles passam uma sondinha, né, quando a criança nasce, essa sondinha não passou, e eles
normalmente passam realmente para isso, para ver se a passagem do esôfago pro estômago tá passando, e daí a dele não tava. Então ele acabou nem indo comigo pro quarto, ele já foi direto pra UTI neonatal, porque ele já ia ter que fazer essa cirurgia meio com urgência, senão a criança não tem como comer, né? Ele comia, só tomava pela veia, né? Eles dão uma nutrição pela veia, mas precisava fazer cirurgia de emergência para ele poder comer pela boca. Então fizeram essa cirurgia no segundo dia de vida dele, mas ele ficou 3 meses internado ali naquela UTI neonatal. Muita coisa vai sumindo da cabeça da gente, assim, vocês me perdoem se eu não consigo falar alguns detalhes, porque realmente a gente esquece, faz tanto tempo, vai fazer 8 anos, esse ano vai fazer 8, as crianças fizeram 6, então vai fazer 7 anos. 7 ou 8 anos, até o tempo a gente esquece, assim, muita coisa acho que a nossa memória, o nosso cérebro, ele vai apagando coisas ruins, né? É como uma forma de preservar o cérebro, não sei. Tem muita coisa que eu esqueci, que eu realmente não lembro. Uma delas eu não lembro por que ele ficou tanto tempo internado, quais foram as intercorrências. Eu lembro que ele nasceu com atresia de esôfago, fez uma cirurgia no segundo dia de vida e teve algumas complicações depois dessa cirurgia. A cirurgia abriu, ele teve que fazer uma nova cirurgia e ao todo foram 3 cirurgias. Mas não foram apenas 3 meses, foram 3 meses na UTI neonatal, então ele teve alta, veio para casa, ficou alguns dias em casa, só que daí em casa... quando eu comecei a dar alimento, né, pela boca e tudo mais, com o tempo ele começava a vomitar muito, ele vomitava muito, vomitava demais e fazia um chiado assim no pulmão. Aí voltei com ele para o hospital e a cirurgia tinha aberto de novo, a cirurgia vivia abrindo, não sei porque esticaram muito o esôfago dele, não sei se ele não tinha tecido, o que era que acontecia, que a cirurgia dele vivia abrindo, assim, entre o esôfago e o estômago, vivia abrindo e indo pro pulmão. Então era muito grave, né? Só que a última internação dele, ele foi lá em Florianópolis e nós ficamos 40 dias em Florianópolis. Foi uma época muito difícil nessas internações, porque a gente praticamente morava no hospital. E é difícil você morar no hospital, porque para quem é acompanhante não tem cama hospitalar, não tem nada. A cama é do paciente, né? A gente dorme numa poltrona. Quando eu acho que talvez... eu tô com tantas lembranças, assim, porque eu fiquei no hospital com a minha mãe, que me traz muitas lembranças, assim, muita coisa que às vezes que estava esquecido na minha mente, acaba vindo à tona, eu acabo lembrando, e o sentimento, enfim, é um misto de sentimentos eu estar no hospital. Até hoje eu não gosto muito de entrar em hospital, eu vou quando eu sou obrigada, e quando eu vou eu fico com esse sentimento, assim, esse sentimento ruim, assim, essas lembranças, essa nostalgia. É um misto de saudade e de coisas ruins, assim, sabe? Então acho que por isso que eu tô com esse sentimento hoje, assim, com essas lembranças. Mas enfim, vou estar mais aqui resumindo a história pra vocês. Então, ficamos muito tempo em hospital, assim, muito tempo em hospitais. Ficamos internados bastante tempo em 3 hospitais diferentes. Na maternidade, ficamos 3 meses, depois no Hospital Infantil aqui de Joinville, ficamos 40 dias e depois mais 40 dias no Hospital Infantil lá de Florianópolis, que era uma cidade diferente da nossa. Nós ficamos morando lá em Florianópolis 40 dias por conta do Natan. A Rafaela, ela ia nos visitar, então ela ficou um tempão longe da gente, né? Eu e o Dan ficamos lá. Eu tenho tias morando em Florianópolis, então nós ficamos um tempo morando lá na casa das nossas tias e revezando, né? Um dia um ficava no hospital e no outro dia o outro ficava no hospital. Então foram 40 dias assim, eternos, que a gente achava que nunca ia acabar.
O dia que a gente teve alta lá daquele hospital, parecia que a gente tava saindo da prisão. Parecia que tudo tava diferente, assim, e parecia um sonho, A gente descendo aquela rampa com o Nathan no colo, parecia um sonho. A promessa que nós tivemos quando a gente saiu com ele do hospital é de que ele nunca mais voltaria pro hospital, não por aquele motivo do esôfago. O melhor cirurgião infantil do estado operou o Nathan. Ele refez todo o esôfago do Nathan com um esôfago de boi. Foi todo revestido, foi uma mega cirurgia, assim, foram estudantes de medicina de vários lugares acompanhar a cirurgia para aprender a técnica que ele fez, porque a atresia de esôfago é uma doença bem rara, assim, e a que o Nathan tinha, que era com fístula, é bem raro nascer, assim, não é sempre que nascem bebês daquele jeito e com tantas complicações quanto o Nathan teve. O Nathan teve muitas complicações, muitas intercorrências, e aquela cirurgia era uma cirurgia, assim, mas ele veio pra casa, veio bem, e começou a ter um desenvolvimento normal, assim, começou a comer pela boca normalmente, que era um desafio pra gente a alimentação dele, né? Ele conseguir comer bem pela boca. Mas ele tava bem. Ele tava muito, muito, muito bem mesmo, assim, tava o desenvolvimento dele normal, como de qualquer outra criança, tava comendo comidinha, tava começando a andar, tava começando a falar. Ele dava assim, tava ensaiando o primeiro passinho, assim, a gente colocava ele na parede em pezinho e ele já tava ensaiando um passinho pra andar. E ele adorava gato, ele não podia ver a Catita, que a gente tinha uma gata chamando Catita, que ele chamava assim, né, gato, e linguagem dele, gente, o desenvolvimento dele, apesar dele ter ficado tanto tempo internado no hospital, o desenvolvimento dele foi normal, não atrasou o desenvolvimento dele. E ele já tava 6 meses em casa. Ele ficou 6 meses nessa ida e vinda de hospitais e 6 meses assim, dessas internações todas, e fazia 6 meses que ele estava em casa. A gente comemorou o aniversário dele, a gente fez o aniversário de 1 aninho, a gente não fez uma mega festa, a gente fez assim uma comemoraçãozinha pequena em casa com poucas pessoas, assim, deixa eu ver se eu acho uma foto. Ó, a foto do aniversário dele. Foi bem simples mesmo, assim, não teve nada. Foi só com a família, ele ali no meio, a Rafaela, eu e o Dan. 1 mês e 8 dias depois do aniversário dele, alguns dias antes, eu comecei a notar um chiado no pulmão dele. E eu comecei a ficar preocupada, porque ele teve muitos chiados no pulmão, porque ele já teve muitas pneumonias por conta da atresia. E eu fiquei preocupada, já levei ele no postinho pra médica examinar. E ela não achou o chiado. Eu achei engraçado aquilo, porque eu, né, só encostando no pulmão dele já sentia, e ela com estentoscópio, é estentoscópio que fala, né, aquele, acho que é estentoscópio, não achava, não tava sentindo nada, dizia que não era nada, que ele tava super bem, e realmente ele tava comendo bem, ele tava normal, não tava com febre, não tava tendo nada, só aquele chiadozinho, era tipo uma trepidaçãozinha assim no pulmão quando ele falava, quando ele tossia. Tossir ele também não tava tossindo, era uma impressão minha, de quando eu colocava a mãozinha no pulmão dele eu sentia que tremia, mas era só uma impressão. Mas a gente que passou por tanta coisa, a gente já se preocupa com tudo. Mas ela falou que não era nada. E eu, não, tudo bem, então se ela é médica, disse que não é nada, né? Mas sabe quando fica aquela pulguinha atrás da orelha? Coisa de mãe, né? Isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira à noite, ele começou a ter febre. E eu já associei aquela tremidinha do pulmão com a febre, pra mim já era uma pneumonia já. Mas eu pensei, não, como ela disse que não era nada, eu vou me acalmar, vou ficar tranquila e não deve ser nada, deve ser só um resfriadozinho que ele tá tendo. Isso foi na sexta-feira à noite que ele começou a ter febre. Comecei a dar antitérmico pra ele,
E no sábado a febre sumiu. E a febre que dava era uma febrezinha baixa, não era uma febre alta. Então tava tudo normal. Eu pensei, se continuar a febre até segunda-feira, na segunda-feira eu levo ele no médico, né? Normal, mais de 3 dias de febre é infecção. Até 3 dias pode ser só uma virosezinha, alguma coisinha assim, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que a febre não passou na segunda-feira e, pelo contrário, estava muito alta. Além da febre estar muito alta na segunda-feira, ele estava com a pele toda manchada, assim, tava cheio de manchinhas, acho que por conta do frio. Enfim, não sei, sei que eu corri com ele pro hospital na segunda-feira, eu tinha marcado para ele o médico que a gente sempre ia com ele, que era o médico que fez as primeiras cirurgias dele e tudo mais, um médico pneumologista muito bom. Eu tinha marcado para segunda-feira à tarde. Só que na segunda-feira de manhã, quando eu fui dar banho nele, eu percebi que ele não tava bem, não era normal aquela febre alta daquele jeito e o corpinho todo manchado, a pontinha do dedo roxa. Aquilo pra mim, a pontinha do dedo roxo, foi um sinal de alerta. Eu corri com ele pro hospital. E cheguei no hospital, a saturação dele já estava baixa, eles já correram com ele pra UTI, assim, foi chegar no hospital e já correram com ele pra UTI e eu fiquei assim, sabe quando tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando tu fica sem entender. Quarta-feira ele tava bem, a médica auscultou, o pulmão dele disse que não tinha nada, mas pra mim tinha, porque eu tinha sentido aquela trepidação. Na sexta-feira começou uma febre, e na segunda-feira ele já tava na UTI, era muito rápido, e ele foi pra UTI segunda-feira, e de lá ele não saiu mais. Segunda, ele ficou 8 dias internado na UTI. Foi 8 dias? Não foi 8 dias. Gente, me desculpem que esse negócio de data, de tempo, já apagou da minha cabeça. Assim, ele foi segunda-feira pra UTI e na quarta-feira seguinte ele faleceu. Eu acho que foi isso. Acho que ele ficou 8 dias na UTI internado e ele não melhorava. Ele só foi piorando, fizeram de tudo que podia e não sabiam o que era. Até hoje, na certidão de óbito dele tá como SARA, Síndrome Aguda Respiratória, Síndrome Respiratória Aguda é SARA, é uma doença. E o que causou essa SARA, eles não sabem dizer. Eles desconfiam que talvez uma fístulazinha da cirurgia tenha aberto, talvez algo muito pequenininho, do tamanho de uma agulha que ninguém consegue ver, que ninguém vê a olho nu. Talvez aquilo tenha causado uma pneumonia, mas ninguém sabe dizer ao certo se realmente foi aquilo ou não. Engraçado que assim, a notícia da morte dele foi bem estranha, assim, parecia que a gente tava sentindo. A gente foi ver ele, o médico já tinha avisado a gente que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória, né, na madrugada, e a gente foi ver ele de manhã. E na hora que a gente saiu da visita, a gente ficou parado na frente do hospital, dentro do carro, e não tinha vontade de sair de lá. A gente ficou parado, parece que esperando, assim, a gente ficou parado. E a gente não teve vontade de sair, a gente não sabia pra onde a gente ia. Porque a gente queria estar lá no hospital, né, na próxima visita. E não sei, por algum motivo, gente, não sei dizer, a gente ficou parado lá na frente do hospital, dentro do carro. A gente ficou uns 10 minutos lá e o celular tocou. Na hora que o celular tocou e eu vi que era do hospital, eu já sabia. Só que eu não sabia que ele já tinha falecido. Eu pensei, não, vão avisar que ele teve uma outra parada ou uma pior, alguma coisa do tipo, mas eu não quis atender. Eu dei pro Dan atender porque eu não queria receber aquela notícia. Mas naquele momento a gente sabia que ele tinha falecido já. Até a gente teve que... Acho que a pior coisa é resolver as coisas assim. Ter que escolher caixão, ter que escolher a roupinha. Eu não queria lidar com nada daquilo. Mas não tinha, assim,
teve que ser a gente, né? É uma coisa que a gente nunca tá preparado, né? Ninguém tá preparado, né, pra resolver essas coisas. Aí eu lembro que eu pedi pra minha cunhada ir comprar uma roupinha branca pra enterrar ele. Aí a minha cunhada foi e a gente ficou lá resolvendo os trâmites, né? Papelada, tudo. E na funerária. É bastante coisa pra gente resolver. Aí ele faleceu no dia 8 de outubro. E uma coisa que eu esqueci de falar foi que 2 dias antes dele falecer eu descobri que tava grávida. E que foi uma surpresa, porque eu não tava esperando estar grávida ali aquela época, né? Aquele dia aí. E era um misto, assim, porque eu sabia que tinha uma vida dentro de mim. Na verdade eram 3, depois eu fui descobrir que eram 3, eram os gêmeos e mais um. E era muita coisa pra estar assimilando ao mesmo tempo. Naquele momento eu não conseguia pensar em mais nada, assim, não conseguia pensar na alegria da gestação, na felicidade de descobrir que estava grávida, porque era uma coisa que, sabe, quando tu deixa em segundo plano, assim, não, agora eu não posso resolver isso, eu tenho uma coisa mais séria pra resolver agora. Então foi assim que aconteceu a descoberta da gestação dos gêmeos. Na verdade eram trigêmeos, só que um parou de desenvolver na 6ª semana. Então a descoberta da gestação deles não consegui ter a alegria, sabe aquela alegria assim, ai, tô grávida, porque era uma coisa que eu não tava esperando e eu tava resolvendo uma coisa muito mais séria no momento, então não foi comemorado, foi tipo, ai, tô grávida, tá, mas tá bom, agora não dá pra eu ver isso. Então foi assim, já contando uma coisa, já contando outra, né? Contando dois eventos aí da minha vida. A gestação dos gêmeos e a morte do Natan. Então, depois daquilo eu fui viver o luto, né? O luto que até hoje, assim, eu acredito que hoje eu superei. Tanto que eu tô conseguindo falar aqui e eu tô conseguindo falar direto. Não tive que parar pra chorar. Tô conseguindo, assim, lidar. É uma lembrança, assim, já não dói mais tanto quanto doía há um tempo atrás. Mas foram alguns anos vivendo esse luto. E acho que por isso, assim, que às vezes que teve uma época que eu tinha muita vontade de ter um outro bebê, para eu poder viver uma gestação, viver a alegria da descoberta, viver a gestação mesmo, sem estar passando pelo luto, não tem? Todas as minhas gestações eu estava passando pelo luto. Da Rafa eu estava passando pelo luto do Luan, que eu já perdi um outro bebê também. E dos gêmeos eu estava passando pelo luto do Natan, então eu não tive uma gestação que eu não estivesse passando. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar assim, ué, mas por que ela não fala do primeiro filho, né? Do Luan, que faleceu também. Eu não tive muitas lembranças do Luan. Ele nasceu prematuro e logo ele faleceu. Não foi igual o Natan, que estava em casa, que brincava, que estava falando, que estava começando a andar, que estava com a gente. Ao contrário do Natan, o Luan, desde quando ele nasceu, a gente já sabia que ele não ia resistir muito tempo. Ele nasceu sem... O pulmão dele não funcionava, ele tinha 25 semanas, já seria um milagre se ele sobrevivesse mais de 24 horas, assim. Ele poderia sobreviver, poderia, mas a chance maior era de que ele não sobrevivesse. Então, e foi o que aconteceu, ele não sobreviveu. Então, desde quando ele nasceu, a gente já se preparou para que ele não sobreviveria. Então, já foi algo assim que... Já estava preparado. Agora do Natan a gente não estava preparado para perder ele. E tipo, eram muitas lembranças. Quando eu cheguei em casa, eu tive que lidar com os brinquedos, tive que lidar com as roupinhas, tive que lidar com o quarto. Os dois são importantes, mas... gente, qual é que eu vou explicar? Talvez vocês estejam entendendo, né? Eu não tô desmerecendo um nem o outro. Tô só falando que um foi mais... que o Natan, a superação do luto tá sendo mais difícil.
Deus não deixou o meu colo vazio, né? Quando ele levou um, já tinha outro a caminho, então eu sabia que o meu colo não ia ficar vazio. Então Deus foi muito bom comigo. Por isso que eu sempre digo assim, que Deus ele é muito bom, né? Deus é Deus. E comigo assim, eu consigo perceber que ele me ama muito, assim, porque Deus sempre teve essa preocupação comigo, assim, de não me deixar sozinha, de não me deixar com o colo vazio, apesar de momentos difíceis que eu passei, mas Deus sempre esteve comigo. O vídeo acho que já ficou até longo demais, né? Esse vídeo foi muito diferente de todos os outros do canal. Foi mais um desabafo mesmo, tá bom, gente? Então eu vou terminando esse vídeo por aqui. Acho que eu nem vou gravar mais aí o resto do dia, porque hoje eu não tô bem mesmo pra gravar, sabe? Acho que depois de... Não sei se porque eu sou muito sensível, eu não sei, gente, mas depois que eu fiquei domingo lá no hospital, tanta coisa passava pela minha cabeça. Como eu falei pra vocês, sempre que eu vou pro hospital, eu fico ruim, assim, porque fica vindo lembranças na minha cabeça. E ter levado a minha mãe naquele estado pro hospital acabou acendendo muita coisa, assim, sabe? Na minha memória e tudo mais. E desde aquele dia eu não tenho andado tão bem. Hoje mesmo é um dia que eu tô tendo muita lembrança. Então, em vez de ficar escondendo, guardando pra mim, eu resolvi vir aqui tá desabafando e tá contando pra vocês. Tá contando pra vocês aí a minha experiência, aquilo que aconteceu comigo. Vou ficar mais quietinha hoje, tá bom? Beijo e até amanhã.